Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Em tramitação especial, em regime de urgência e discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 2210/2023, de autoria do vereador Zico, que inclui na Lei 5242/2011 o Instituto de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Material e Imaterial do Matadouro Público de Santa Cruz, IMASC. Presidente, César Maia pede adiamento por 3 sessões. Solicitado adiamento por 3 sessões. Só pode ser por uma, vereador, por causa do prazo. Pode ser por uma? Por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2458/2023, de autoria das vereadoras Luciana Boatê e Thaís Ferreira, que estabelece diretrizes para a oferta de leite materno nos espaços de desenvolvimento infantil e nas creches do município do Rio de Janeiro. Em discussão. Vai encaminhar, vereador César Maia. Presidente, eu peço adiamento por mais uma sessão, 2 sessões. Não, só pode uma também, vereador, por causa do prazo. Então, peço por uma sessão. Solicitado. Ok. Solicitado adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2982-AR de 2024, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que proíbe a frequência de menores de 60 anos nas casas de convivência e lazer para idosos da cidade do Rio de Janeiro, consolidado pela lei número 6794 de 2020. Com a palavra, pela ordem, vereador César Maia. Por uma sessão, presidente. Solicitado adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 3025/2024, de autoria do vereador Matheus Gabriel, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a rede de restaurantes Os Ximenes. Com a palavra, vereador César Maia. Só pedindo adiamento por mais uma sessão. Solicitado adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2163 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Ferreira, que cria a campanha permanente de conscientização sobre o combate ao racismo no ambiente obstétrico. Vou encaminhar, vereador César Maia. Presidente, eu peço adiamento por uma sessão a mais. Solicitado adiamento por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 2275-A de 2023, de autoria do vereador Wellington Dias, que institui o programa de orientação profissional para os alunos das escolas públicas municipais e dá outras providências. Pela ordem, vereador César Maia. Presidente, pedindo mais uma vez um adiamento por uma sessão. Solicitado adiamento por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Projeto de lei número 1854 de 2016, de autoria do vereador Carlos Caiado, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial o surf na cidade do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Projeto de lei número 289 de 2021, de autoria do vereador Renato Moura, que institui no município do Rio de Janeiro a Semana do Mutirão do Emprego. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Projeto de lei número 549 de 2021, de autoria do vereador Valdir Brazão, que inclui a Semana do Comércio Varejista no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Matéria seguinte, projeto de lei número 1385 de 2022, de autoria do vereador Jorge Felipe, que dá o nome de Rua das Orquídeas à atual Rua O, no loteamento Parque Tropical, no bairro de Santa Cruz, no município do Rio de Janeiro. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Matéria seguinte, segunda discussão, projeto de lei 1456 de 2022, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Vou solicitar ao vereador João Ricardo coautoria nesse projeto de lei. Segunda discussão, projeto de lei número 1686 de 2022, de autoria da vereadora Tainá de Paula, que dá o nome de Vander Cardoso Campos, menor, 1993 a 2014, a atual pista de skate do Pontal, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 1838 de 2023, de autoria do vereador Zico, que dispõe sobre a implantação de dança na grade curricular do ensino fundamental nas unidades públicas municipais de ensino, com base na Lei Nacional número 13278 de 2016. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 1957 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Ferreira, que dispõe sobre a implementação de faixas de travessia de pedestres em formato X nos cruzamentos do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 1997 de 2023, de autoria da vereadora Vera Lins, que inclui o Dia da Portela no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5146 de 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2114 de 2023, de autoria do vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre a criação do programa em apoio aos pescadores artesanais durante o defeso e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2232 de 2023, de autoria do vereador Vitor Hugo, que dispõe sobre a inclusão dos jogos eletrônicos na grade extracurricular da Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 2279 de 2023, de autoria da vereadora Verônica Costa, que inclui o Dia da Mulher DJ, Disc Jockey, no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5146 de 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 2334 de 2023, de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que dá o nome de Escadaria Darcice Vieira Silvério, 7/1 de 1971 a 5/1 de 2023, a escadaria inominada, localizada na Rua do Diogo, no Andaraí. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Projeto de lei 2456 de 2023, de autoria do vereador Celso Costa, que inclui o Dia do Enfermeiro no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5146 de 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2511 de 2023, de autoria dos vereadores Tânia Bastos e Paulo Pinheiro, que dispõe sobre o Programa de Acompanhamento Integral para Alunos com um Transtorno ou Positivo Desafiador, TOD, na Rede Municipal de Educação e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 2553 de 2023, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que inclui o Setembro Vermelho Animal no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5146 de 2010.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2577/2023, de autoria do vereador Dr. Rogério Amorim, que inclui o dia da conscientização da síndrome de Phelan-McDermid, no calendário oficial da cidade consolidado pela Lei 5146/2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2736 de 2023, de autoria do vereador Wellington Dias, que inclui a Semana Municipal de Ações Educativas voltadas à Lei Maria da Penha, no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5146 de 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2841 de 2024, de autoria do vereador Marcelo Arar, que institui a campanha Alerta Dengue no município. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a autógrafo. Tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 2863 de 2024, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a adoção de programa de prevenção à sepse, infecção generalizada, e de informações básicas por hospitais, clínicas e unidades de saúde, públicos e privados, que prestem serviços de saúde no âmbito do SUS, no município do Rio de Janeiro, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 2980 de 2024, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que inclui na lei 5242 de 2011 o Centro de Mulheres Impulsionando para o Futuro, CMIF, como de utilidade pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a autógrafo. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária e segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei 2999/2024, de autoria do vereador Rafael Alísio de Freitas, que declara patrimônio cultural e histórico de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro, o restaurante La Mole, no bairro do Leblon. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Quórum de maioria simples, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 3055 de 2024, de autoria do vereador Átila Nunes, que inclui a Semana do Porteiro no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5146 de 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a autógrafo. Tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 3081 de 2024, de autoria da vereadora Luciana Boatê, que inclui o Dia Municipal do Futebol Feminino no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5146 de 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 3130 de 2024, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que inclui na Lei 5242 de 2011 a Associação Projeto Missão Ágape como de utilidade pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 3151 de 2024, de autoria do vereador Márcio Santos, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município do Rio de Janeiro
o grupo de bate-bola KND de Realengo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 3341 de 2024, de autoria do vereador Hinaldo Silva, que dá o nome de Tilson Coelho, 1951 a 2018, a um campo de futebol localizado na Vila Residencial, no bairro da Cidade Universitária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 312 de 2024, de autoria do vereador Edson Santos, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao senhor Cleiton Vieira do Nascimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a promulgação. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 324 de 2024, de autoria dos vereadores Pedro Duarte e Carlos Caiado, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Fábio Elias Cury. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a promulgação. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, antes de encerrar, convoco sessão ordinária para quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.